Olá, eu sou o Roberto Chagas e está começando aqui mais um podcast do Roberto, onde eu trago para vocês sempre um vídeo por semana para falar sobre passagens bíblicas, para deixar uma explicação resumida de algum fato histórico, de algo que aconteceu não somente no texto da Bíblia, mas também em outros manuscritos que foram encontrados, tanto apócrifos como os não. Historiadores que pesquisaram e deram as suas versões. Falamos de tudo. Mas antes, porém, de iniciarmos, eu quero te pedir que você possa dar um like nesse vídeo, se inscrever no meu canal para que nós tenhamos um melhor engajamento e para que você não perca nenhum vídeo da semana que nós postamos. Compartilhe com seus amigos, dê sua opinião, fale um pouco do que você gostaria de compreender e entender e eu terei prazer em explicar para vocês aqui. Fique com a vinheta e eu já volto. Pois bem, a pergunta que me fizeram desta vez foi como morreram os apóstolos, os discípulos de Jesus Cristo. Há uma série de histórias, uma série de textos, vários livros escritos, onde diz como foi a vida após a ressurreição de Cristo desses discípulos, desses apóstolos, que ali, no momento, eram 11. Depois passou a ser 12, quando entrou também Matias, que foi escolhido. Mas nós vamos falar de 11 deles. Nós vamos falar como eles morreram, a forma que eles morreram, o que aconteceu. Existem várias hipóteses, 2, 3 para alguns casos. Alguns deles deixam em dúvida ainda até hoje se foi desta forma ou não, mas alguns já há o relato na própria Bíblia dizendo da forma que morreu. Vamos iniciar então. Pedro. No capítulo 16, no versículo 18, nós vemos que Jesus levanta Pedro como o líder da igreja. Ele diz que sobre ele se levantará uma rocha, que Pedro será um líder muito importante dentro da visão missionária que Jesus estava dando a ele. E Pedro, nós sabemos que ele tinha uma certa forma, um jeito rude de ser, e muitas vezes Pedro tomava à frente a sua emoção antes da razão, e isso acabava causando alguns problemas. Mas, conforme foi indo o tempo, Pedro foi se mostrando humilde e um homem muito mais agregado nos pensamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra diz que Pedro, após o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, ele ficou durante 68 anos pregando a palavra, levando ali tudo aquilo que ele aprendera com o nosso Senhor Jesus Cristo. E durante 35 anos após a morte de Cristo, ele se tornou um grande homem para fazer a vontade do nosso Senhor Jesus. E após este tempo, a palavra diz que Pedro foi perseguido, foi humilhado, e a forma que ele morreu é uma forma que nós vemos que ele se lembra provavelmente da passagem de quando Jesus está lavando os pés dos apóstolos. Porque quando ele é perseguido, ele é preso, ele é encarcerado e é levado para ser crucificado. Mas Pedro pede, naquele instante, para não ser crucificado da mesma forma que Jesus foi. Ele não quer, de forma alguma, ser crucificado de cabeça para os céus. Ele pede para virar de cabeça para baixo aquela cruz e ali eles fazem o ato de crucificação com Pedro de cabeça para baixo. Ele se mostra que não é digno para morrer da mesma forma que Cristo morreu e depois ressuscitou. Então, a palavra diz que Pedro morreu desta forma. Vamos ver um outro dos discípulos, um outro apóstolo? Então, vamos falar agora sobre André. Os textos bíblicos, os textos encontrados, manuscritos, eles começam a falar de André como irmão de Pedro,
que já era um seguidor de João Batista. E foi André quem apresentou Pedro para Jesus. André era um dos discípulos que sempre estava apresentando determinadas pessoas a Jesus ou apresentando Jesus às pessoas, como se Jesus não os conhecesse. Mas André tinha esse papel de fazer as apresentações por onde passava. E a palavra diz também que André, ele era pescador. E nos textos, eles diz que André morreu na Grécia e que quando os seus restos mortais foram encontrados, que ele havia sido crucificado ali na Grécia, devido à forma que ele pregava, devido à perseguição que todos eles seguiam, ele foi pregado diferentemente, ele foi crucificado diferentemente. Ao invés de pregarem uma cruz em formato de T, colocaram André um X. E assim, depois que alguns historiadores começaram a estudar um pouco mais sobre o discípulo, sobre o apóstolo Pedro, André, perceberam também um fato interessante. Quando encontraram os seus restos mortais, levaram de um barco, numa embarcação, para a Escócia. Mas no trajeto, essa embarcação afundou próximo de uma ilha. E esta ilha hoje, que se encontra próximo ali da Escócia, ela leva o nome de André. É a ilha Santo André. Então nós temos aí também esta história sobre a morte de André. Seguindo um pouco mais, nós vamos falar agora sobre a vida de João. É o mesmo João que foi citado ali quando Jesus estava sendo crucificado. João, ele foi indicado a Jesus para cuidar da sua mãe. Já falei sobre isso. Vamos apenas falar sobre o que ocorreu com João. Enquanto João estava fazendo a sua obra missionária, em todos os cantos por onde ele andava, há histórias de que ele foi jogado num óleo fervente e nada aconteceu com ele. Então nós vemos que o fato que aconteceu com João é um pouco semelhante com o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abidnego ao ser jogado por Nabucodonosor ali no fogo e nada aconteceram com eles. E com João aconteceu alguma coisa. Outro fato que é relatado é que ele foi preso e, ao ser preso, assim que ele estava na ilha de Patmos, um anjo apareceu para ele e lhe revelou o livro de Apocalipse. Tudo indica que João, antes de morrer por causas naturais, ele escreveu este livro, todo ele com suas próprias mãos, e logo após ocorreu a sua morte por causa natural. Vamos então dar uma olhada agora num outro discípulo. Vamos falar agora de Felipe. Felipe, se vocês se lembram bem, ele fez um papel muito importante no Sermão da Montanha, na multiplicação dos pães. É a ele que Jesus indaga sobre o que tens para dar ao povo e vai haver ali a multiplicação dos pães e dos peixes. E Felipe, na passagem, como eu disse ali, dos pães, é ele que ajuda a alimentar todo aquele povo e depois recolhe os cestos. Na sua morte, há várias versões. Há várias versões que falam sobre a morte de Felipe. Alguns dizem que ele foi apedrejado, outros dizem que ele foi enforcado, outros dizem que ele morreu por causa natural. Nós não podemos dizer aqui qual realmente foi a forma de que Felipe morreu. Mas uma dessas três versões, com certeza, é a correta. Vamos falar de um outro agora, que é menos citado na Bíblia, tem menos considerações sobre ele, mas muitos dos apóstolos falam do nome dele, mas não comentam a forma que ele morreu e nem a sua vida messiânica, como ele passou ali a fazer os trabalhos, né, junto com a diplomacia de levar ali a palavra de Jesus aos cantos. Vamos falar de Bartolomeu. A história de Bartolomeu, ela também, como eu disse, ela é contraditória, pois o nome dele aparece em relatos dos discípulos, mas é só isso. Alguns historiadores dizem que ele foi queimado ou crucificado, ou também que tenha sido até crucificado de cabeça para baixo, como aconteceu com Pedro.
Bartolomeu, a história dele é bem curta. Vários historiadores dizem algumas poucas coisas sobre ele. Vamos ver um outro discípulo agora. Mateus o publicano. Mateus ele tinha uma condição financeira um pouco melhor do que todos os outros apóstolos, discípulos de Jesus. E por essa condição ele viajava muito mais e tinha também uma condição de relatar os fatos com mais teor, com mais credibilidade. E isso fez com que o livro de Mateus ele é muito mais estudado, muito mais pregado. Mas para falar da morte dele, tudo indica que ele tenha morrido de causas naturais também, pois devido a ele ter uma condição financeira melhor, ele poderia até se cuidar da sua saúde um pouco mais. Mas é uma coisa que nós temos que buscar ainda um pouco mais sobre isso. Há um outro relato que fala sobre uma morte que possa ter ocorrido de Mateus, que ele possa ter sido perfurado por uma lança e isso ter causado um ferimento grave. Mas, como eu disse, as condições financeiras dele eram boas e pode acontecer do tratamento ter sido bom. Mas temos que relatar tudo aqui. Vamos falar sobre Tomé. Tomé, para quem saiba, quem já viu alguns relatos sobre Tomé, ele é o discípulo mais pessimista que temos ali entre todos. Ele, em certas partes, chega a ser, a incredulidade dele chega a ser tamanha, porque quando tem a ressurreição, quando ele vê Cristo, ele só diz que só vai acreditar que Cristo ressuscitou se ele puder ver as marcas em suas mãos e poder tocá-las. Então nós vemos que Tomé, seguindo Jesus há tanto tempo, ele era um homem que tinha como é que eu posso dizer assim para vocês? Ele é um homem que ele tinha que ver para crer, tinha que ver, né? Vamos dar uma olhada um pouco mais aqui. A passagem que fala também sobre Tomé diz que os historiadores dizem que enquanto ele estava orando, a mando de um rei que não gostava da forma que ele estava fazendo a obra ali onde ele estava, mandou matá-lo enquanto ele estava orando. Ele morreu, provavelmente, numa cilada com flechas. Os arqueiros desse rei pegaram ali um momento de oração e mataram Tomé. Esta é um dos relatos que está mais firmes sobre a morte de Tomé. Vamos falar agora sobre Simão. Simão, assim como Bartolomeu, temos poucas notificações dele também. O que sabemos de alguns historiadores é que ele continuou a fazer ali a obra, visitando várias cidades, e em um desses locais ele foi perseguido, ele foi apedrejado, ele pode ter sido queimado, mas também pode ter tido seu corpo cerrado ao meio. Então nós temos algumas notícias, algumas histórias, mas nenhuma delas nós podemos dizer que ela é verídica. Talvez nós nunca poderemos saber sobre isso, mas sabemos que ele foi um dos discípulos e fez a sua parte, né? Vamos falar agora sobre Tiago. Este Tiago é Tiago, filho de Zebedeu. Haviam dois Tiagos que seguiam a Jesus, que se tornaram seus discípulos, que se tornaram apóstolos. Vamos falar primeiramente de Tiago, filho de Zebedeu. Tiago, filho de Zebedeu, tudo indica, pelas histórias que estão relatadas, que Herodes estava, o mesmo Herodes que é falado na Bíblia, estava com muita rixa, com muita sede de morte com os apóstolos. E ele teve Tiago em suas mãos. E ele, se aproveitando dessa oportunidade, ele acabou decapitando a Tiago. E essa foi a forma que Herodes tirou a vida de Tiago. E depois disso, nós sabemos o que aconteceu com Herodes, né? Que eu logo farei um vídeo para vocês também, que ele foi comido por bicho. Logo estarei falando sobre Herodes para vocês. Vamos ver o outro Tiago, o filho de Alfeu. Tiago, filho de Alfeu, também pouco se sabe
sobre a morte dele. Alguns dizem que foi crucificado, outros dizem que ele foi apedrejado. Não sabemos bem qual das duas hipóteses é a verdadeira. Mas, como eu já falei aqui anteriormente, todos eles tiveram suas vidas muito difíceis, muito duras. E suas mortes também foi mortes muito, muito difícil mesmo. Foram mortes duras, que não é para qualquer um. Vamos seguir aqui e ver mais um. Judas Tadeu. Vamos falar sobre ele, não é o Judas Iscariote. A palavra diz que Judas Tadeu, ele fez a sua parte como apóstolo, como discípulo do Senhor Jesus. Ele levou a palavra em todos os cantos, mas foi uma vida missiânica muito difícil para ele. A sua vida missionária, ela foi de muita dor. Foi muito difícil para ele levar a palavra, porque além de ser perseguido, ele sofreu muito na sua morte. Porque muitos dizem que ele morreu a porretadas, deram muitos porretes nele, deram muitas pancadas, pode ter sido também crucificado, pode ter sido também queimado ou enforcado. Não sabemos bem qual dessas hipóteses que foi. Mas vamos agora passar para o último deles, que é o Judas Iscariote. Nós sabemos que Judas Iscariote, ele era um homem interesseiro, apesar de estar ao lado de Jesus. Ele foi escolhido entre todos para cuidar das finanças. E ele se aproveitava desse detalhe para roubar as finanças onde estavam todos ali. E aos poucos ele foi se mostrando que não era um homem digno de estar ao lado de todos. Foi Judas Iscariote quem entregou Jesus no Getsemane por 30 moedas aos sacerdotes. Ele até tentou devolver essas moedas, jogou no templo depois de se arrepender, mas os sacerdotes não podiam pegar de volta. E ele, vendo isso, ele não teve outra alternativa, ele mesmo tirou sua vida. Há duas versões. A mais falada é que ele se enforcou, mas há uma outra versão que também está na Bíblia, que ele tem adquirido uma propriedade com esse dinheiro que ele havia pego durante os tempos que estava como contador ali, cuidando do dinheiro, e desta propriedade ele pulou um abismo. Pode ser uma das duas ou as duas juntas. Ele pode ter se enforcado ali naquele abismo, a corda ter quebrado e ele ter caído. As duas versões podem estar juntas, ou somente uma. Aí é com você que está vendo este podcast. Eu sou Roberto Chagas e eu falo para você. Quer tirar sua dúvida da Bíblia? Quer fazer uma pergunta? Quer dar a sua opinião? Fique à vontade. Tudo que falamos aqui é para nós podermos discutir e pesquisar juntos. Toda opinião é válida. Siga meu canal e não perca o próximo vídeo. Até mais.